Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Estamos a começar agora a falar sobre o Tratado do Hudaybiyah. O Tratado do Hudaybiyah é um tratado muito importante, politicamente e religiosamente, que acontece no ano 6 do calendário islâmico, em que o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, está a ter com os Quraishitas. Este tratado é considerado pelo Alcorão como uma vitória clara. O próprio Sura Fatah, quando fala sobre isso, que é o capítulo número 48, fala e considera este tratado como uma clara vitória que o Islão teve e que foi muito importante a longo prazo. Há quem chame isto de o Tratado de Hudaybiyah, há quem chama de Expedição de Hudaybiyah, e há quem até chama de Batalha do Hudaybiyah, apesar de não ter sido uma batalha bélica. Foi uma negociação intensa que acontece neste local chamado Hudaybiyah, no qual nós iremos falar mais em frente. Durante o ano 6, o profeta viu, sallallahu alaihi wasallam, teve um sonho, e no sonho viu que ele estava a fazer a peregrinação à cidade santa de Makkah Mukarrama e estava a rapar o seu cabelo, um acto que normalmente é feito no final da peregrinação, e ele interpretou isso como um sinal que ele tinha de ir a Makkah Mukarrama. Não se esqueçam, este é o mesmo ano em que tiveram problemas com o povo de Meca por causa da Batalha das Trincheiras, e então este sonho que ele tem é um sonho naturalmente extraordinariamente estranho. No entanto, um profeta, o que via no seu sonho, ao contrário de nós, seres humanos normais, um profeta, o que vê no seu sonho é uma ordem direta. O próprio Alcorão confirma isto no capítulo 48, versículo 27, em que diz: لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ. Na realidade, é verdade, Deus falou e fez o sonho do profeta, sallallahu alaihi wasallam, verdadeiro, que لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ, sem dúvida, vocês vão entrar na mesquita sagrada de Haram, em Makkah Mukarrama, e مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَهُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ, e irão rapar as suas cabeças e também cortar o cabelo, porão rapar o cabelo e alguns irão cortar o cabelo. Ambas são situações permitidas, apesar do rapar ser melhor, ou então pode estar a referir a homens e mulheres, e portanto isto claramente mostra que Deus, Allah subhanahu wa ta'ala, queria que o profeta sallallahu alaihi wasallam e os muçulmanos dirigissem para a peregrinação. Naturalmente todos aceitam que foi, aliás, os muhajirun, os imigrantes de Meca, de Makkah, naturalmente prepararam-se e estavam muito ansiosos para voltar para a sua casa também. Os Ansar, os residentes de Medina, também se prepararam. Dizem que toda a cidade se preparou, menos os beduínos. Havia muitos beduínos que ou realmente ainda estavam na dúvida sobre essa situação, outros estavam com medo, efetivamente, de que, indo para Makkah Mukarrama, iriam realmente ter problemas com o povo de Meca e podia haver uma batalha. E então cada um foi realmente arranjando desculpas entre os beduínos, em que shaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana, neste mesmo capítulo 48, no versículo 11, o próprio Allah fala sobre eles dizendo: eles vieram a dizer que estamos muito ocupados, não podemos ir, mas na realidade bal zanantum allan yanqaliba ar-rasul wal mu'minun, na realidade vocês pensavam que os muçulmanos iriam para Meca, iriam ser assassinados e não voltavam. E aqui mostra mais uma vez que quando um líder dá uma ordem e quando a ordem também vem através de Deus, a lógica humana é posta de lado. Eles não estavam para ir para matar ninguém. Isto é radicalismo. Eles estavam a ir para fazer uma peregrinação, apesar de saber que isto realmente iria ser perigoso, mas eram tantos e estavam debaixo de um chefe
e principalmente um chefe profeta que viu um sonho, aqui a fé nos diz que nós temos que seguir realmente o comando e os mandamentos que são enviados por Deus através do seu profeta. Muitas das vezes há coisas que a religião nos mostra e nos manda, mas nós tentamos utilizar a lógica. Não, a lógica é importante, sim, mas há alturas em que a lógica dos seres humanos, uma lógica limitada, tem que ser posta efetivamente de lado. E então a grande maioria dos muçulmanos segue viagem, dizem que eram sensivelmente 1400 pessoas, e vários beduínos não chegaram de ir, ou porque realmente das duas uma, ou podem não ser muçulmanos, ou então eram muçulmanos mas que tinham medo, e perderam essa grande oportunidade de pertencerem ao terceiro grande grupo de discípulos. Como sabem, o primeiro grande grupo são os 10 discípulos que o profeta sallallahu alaihi wasallam deu a boa nova do Jannah, que são os Ashara Mubashara. Depois tens o segundo grande grupo, que é o grupo que esteve presente em Badr, e este grupo, terceiro grande grupo, era este grupo que esteve presente em Hudaybiyah. Unanimamente, historicamente falando, o profeta sai no 1º de Zulqa'da. Zulqa'da é o 11º mês islâmico, e é o mês onde normalmente quem quer fazer uma peregrinação, porque a peregrinação é feita no 12º, então normalmente neste 11º mês todo o mundo sai e senta-se no seu animal, daí a palavra Zulqa'da, em rumo a Makkah Mukarrama. E o 12º mês, por norma, é feita a peregrinação, e o primeiro mês do ano, Muharram, é o regresso a casa. Por essa razão, entre os 4 meses sagrados, esses 3 meses estão incluídos porque permitiam que as pessoas pudessem viajar para a peregrinação. Desta feita, o profeta sallallahu alaihi wasallam, ao ir neste mês, mandou uma mensagem clara que não estava a ir para Makkah Mukarrama para guerra, mas sim em paz e para peregrinação. A grande maioria, muitos que foram nestes 1400 pessoas, algumas estavam naturalmente armadas e outras nem por isso. A grande maioria estava pensando, estava preparada e estava até vestida para efetivamente chegarem para a peregrinação. Aliás, o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam e os muçulmanos estavam convencidíssimos que estavam a ir para uma cidade e num mês sagrado. E naquela época, naquela zona do mundo, quem entrasse em Meca, Ibn Abbas radiallahu anhuma até diz que isto era tão sagrado, a cidade de Meca, e estes meses eram tão sagrados que mesmo que um assassino passasse por alguém naquela cidade, naquele mês, esta pessoa não podia fazer nada a ele até este homem saísse da cidade e este mês tivesse terminado. Portanto, eles estavam convencidos que não iriam haver problemas, mas o certo é que, pela primeira vez na história dos Quraishitas, em centenas e centenas e centenas de anos, os Quraishitas não vão deixar peregrinos entrar. Nunca isto tinha acontecido. Dizem que, de acordo com a história, o profeta sallallahu alaihi wasallam sai, portanto, nesta segunda-feira, dia 1 de Zulqa'da, e chega a Zul Hulayfa, que é uma zona que marca o início da província sagrada. Portanto, como sabem, há uma zona à volta da cidade de Meca, à volta da província, portanto é muito maior do que a própria cidade, e quem realmente quer fazer a peregrinação nessas fronteiras tem que chegar e tem que realmente vestir a farda de peregrino e tem que fazer uma oração e depois, a partir daí, fazer a sua intenção rumo a Meca para a peregrinação. E quem vem de Medina normalmente para numa cidade chamada Zul Hulayfa. Foi lá que o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam parou, fez a sua oração, usou o seu ihram e levou consigo os animais. Naquela época as pessoas levavam os seus animais de casa e levavam para degolar o animal na época da peregrinação. É o que nós chamamos hadi, que significa uma prenda que se dá efetivamente a Deus. Dizem que naquele dia o profeta levou consigo 70 camelos. Isto mostra que o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam era um homem que tinha muita riqueza, só que ele não mostrava esta riqueza e ele
volta e meia, a sua riqueza ele dava para os pobres, ele dava para comer, ele não ostentava ou vangloriava daquilo que ele tinha. Não é fácil ter 70 camelos, mostra que ele era um verdadeiro homem rico, que era um homem simples e que realmente tinha naturalmente o seu dinheiro, mas dava às outras pessoas, porque como devem calcular, nestes primeiros 6 anos já começa a haver muitos despojos de guerra, começam a ser entregues aos muçulmanos e cada um tem uma parte disso. Ele leva consigo 70 camelos e dizem que daqui a 2-3 anos, quando eles fizerem a peregrinação final, ele vai ter 100 camelos e vai degolá-los, o que mostra a generosidade que ele tinha dentro de si. Ele escolhe um discípulo chamado Busr bin Safwan al-Khuzai para ir a Meca clandestinamente e tentar saber o que é que eles sabem sobre essa saída deles. Ele também recebe notícias do deserto que havia cavaleiros que efetivamente estavam a rondar a zona de Meca e ele manda uma expedição, um grupo de discípulos para tentar perceber o que é que esses cavaleiros estavam a fazer, se estavam a vir atacar os peregrinos ou não, ao que este grupo, chefiado por Abu Qatada Ansari, eles realmente veem que não tem problema nenhum e estão a voltar outra vez. Dizem que na volta, este Abu Qatada Ansari, que não estava fardado de peregrino, portanto ele estava à civil, ele até vê umas gazelas e umas zebras e ele caça as gazelas e as zebras e quer dar de comer aos peregrinos, mas os peregrinos não aceitam porque havia uma lei, e a lei mantém-se, que uma pessoa quando é peregrina não pode caçar, nem pode ajudar a caçar. No entanto, eles levaram esta comida ao profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, ao que o profeta perguntou que vocês, peregrinos, caçaram, ou mandaram caçar, ou ajudaram a caçar. Eles disseram não, quem caçou foi Abu Qatada, que não é peregrino. Aí o profeta disse, podem comer, ele próprio comeu, o que mostra que os discípulos do profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, tinham um grande cuidado na comida. Sempre que tivessem alguma dúvida, deixavam efetivamente essa comida. Isso deve estar dentro de nós. Nós devemos ser muito intolerantes à dúvida sobre as comidas, que Allah nos perdoe e que nos faça realmente estar no bom caminho. Dizem que depois também ele recebe o Busr, que tinha ido para Meca para voltar, está agora a voltar com notícias, e eles encontram-se numa zona, num local chamado Asfahan, que está entre Meca e Medina Munawwara, e Busr reporta ao profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, que os Quraishitas estão outra vez a sair de Meca, souberam que nós estamos a vir e vestiram peles de leopardos, e normalmente isto significa que eles estão prontos para a guerra, eles vêm outra vez para a guerra, levaram as mulheres, as crianças, e estão a ser liderados por Khalid bin Walid, o grande general que mais tarde vai se converter ao Islão, e nesta altura estão numa zona chamada Rumaim, que é mais ou menos à entrada de Meca, Mukarrama, para quem vem do norte, para quem vem de Medina Munawwara. O profeta fica muito triste quando sabe disso, que mesmo assim nós estamos a vir como peregrinos, mesmo assim não há respeito. Sempre houve respeito para os peregrinos na época pagã e agora realmente connosco não há. E o profeta até sallallahu alaihi wasallam diz que os Quraishitas estão cegos de guerra. Eles não pensam, estão tão cegos que eles não pensam. Porquê que eles das duas uma, se nos deixarem em paz a nós e nós ganharmos a Arábia, nós somos primos, eles também vão ser vitoriosos. E se nos deixarem em paz e nós perdemos a guerra, porque há de haver outras tribos que vão lutar contra nós, e se nós perdemos, na realidade eles também vão ganhar com isso. Portanto, os Quraishitas, se não tivessem cegos de guerra, na realidade iriam ser prudentes, iriam ver que sentados eles ganhariam sempre. Isso mostra muitas vezes que há pessoas que estão tão com sede de guerra, a guerra está nas suas veias, eles não pensam muitas das vezes que, por vezes, naturalmente, a guerra é necessária para proteger, para defender, tudo certo. Mas há pessoas que parece que ganham um gosto de guerra e ganham um gosto na vingança, como no caso dos Quraishitas, eles vingavam, eles sentiam-se humilhados com os muçulmanos, que eles não pensam que se realmente sentassem
e eles iriam ganhar de uma maneira ou outra. Se os muçulmanos uma vez fossem vitoriosos, os quraishitas também seriam. E se os muçulmanos um dia fossem derrotados, os quraishitas iriam ficar felizes também e iriam ganhar. No entanto, eles continuavam com essa sede de vingança, ao que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, que por Allah eu vou lutar contra eles. Ou seja, aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam está a tomar a sua posição guerreira, que é necessário, que é eu vou lutar com eles até perder a minha vida, se for necessário, se eles realmente estiverem sempre a nos importunar e a querer realmente acabar connosco, eu irei lutar contra eles, apesar de, no seu íntimo, ele não queria lutar, porque do outro lado havia, naturalmente, que primos também. O profeta sallallahu alaihi wasallam ajunta-se com os seus companheiros, quando soube essa notícia, e pede opiniões e sugestões. Ele até sugere, dentro da própria reunião, que deviam realmente atacar bairros à volta da zona onde eles estavam, que pudessem realmente apoiar os quraishitas, num sentido de tentar não criar focos de destabilização à sua volta. No entanto, uma das sugestões foi dada por Abu Bakr radiallahu anhu, que sugere que nós desta vez viemos como peregrinos, não vamos pensar como guerreiros, vamos realmente não atacar ninguém, vamos simplesmente marchar para Meca e tentar fazer a nossa peregrinação. Desta vez não vamos olhar nem para a direita nem para a esquerda, não vamos atacar ninguém, vamos ser peregrinos. Essa sugestão o profeta sallallahu alaihi wasallam gostou, o que mostra que o profeta sallallahu alaihi wasallam, em situações em que Deus não dava ordem direta, ele gostava de ouvir os seus discípulos e gostava também, a melhor sugestão de todas, ou dele ou dos discípulos, que pudessem realmente ser melhor. E esta foi na realidade uma boa sugestão, e eles dizem que foi ali, neste local, em Asfahan, que ele reza mais uma vez a oração do medo, que é a oração feita em alerta máxima. Um grupo está a orar, outro lado um grupo está de alerta, e dizem que se calhar foi aqui a primeira vez que ele fez. Naturalmente há várias sugestões sobre essa matéria. Eles... Para fugirem, portanto, a Khalid, que está em Romeim, a ideia é não ir diretamente para Meca pela porta principal, mas sim tentar arranjar uma outra rota que realmente permita que eles possam chegar a Meca Mukarrama sem ter que realmente sem ter que enfrentar o exército e sem ter que haver efetivamente guerra. E então eles contratam um guia que leva por um outro caminho, mas é um caminho que passa por uma terra vulcânica, uma terra muito quente. Como sabem, havia zonas dentro da Arábia onde havia muito calor, onde a terra era mais quente possível. E então eles têm que passar por uma terra vulcânica. Portanto, eles não vão pela rua principal, porque a rua principal vai dar até Romeim, onde os quraishitas estavam à espera para a guerra. Eles passam por uma outra zona, e esta zona obriga eles a passarem por uma terra vulcânica, que faz com que muitos dos discípulos começam a ter os seus pés a ficarem queimados. O profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam até compara essa travessia por essa terra vulcânica com os filhos de Israel, com Banu Israel, quando eles tiveram que realmente passar atravessar o deserto para chegar a Jericó, e ali o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam até diz que todos terão os vossos pecados perdoados da mesma forma como os filhos de Israel tiveram, menos um homem. Ele diz menos homem, ele não diz o nome da pessoa, ele diz menos um homem que tinha perdido, que estava num camelo vermelho e tinha perdido um camelo vermelho. Ele só disse isso e foi-se embora. Os discípulos começam realmente a tentar saber quem este homem era, entre aquelas 1400 pessoas, e no fim descobrem, havia muitas pessoas que tinham camelos vermelhos, e um deles tinha realmente dito que eu realmente não me interessa levar o meu camelo em cima desta terra e não me interessa que os meus pecados sejam perdoados, eu cá por mim vou por outro lado. E assim eles descobriram que este era o tal homem que o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam tinha dito. Isto mostra claramente que ele era um hipócrita, número 1. Número 2, mostra que o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam recebia informações da parte de Deus de quem era, quem não era dentro do seu grupo. 3, mostra que no grupo dos muçulmanos havia todo tipo de gente.
4. Mostra que o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, apesar de saber que este homem era um hipócrita, um traidor, mas no tribunal dos homens ninguém pode ser acusado sem ser com provas. 5. Mostra que o profeta sallallahu alaihi wasallam era superior porque não disse o nome deste homem, portanto protegeu efetivamente o nome deste homem e de uma certa maneira foi melhor do que este homem. Estes homens hipócritas que andavam, por norma, usavam o nome do profeta e dos outros para criar discórdia, mas nós não fazíamos igual. Dizem que durante todo o dia andaram por este vale e à noite chegaram a Hudaybiyah. E dali, Hudaybiyah, havia uma estrada para diretamente para Meca, para quem viesse de Jeddah. Portanto, havia duas estradas que davam até Meca. Uma estrada vinha para quem viesse de Jeddah e outra estrada, portanto, havia para quem viesse de Medina. Eles conseguiram dar a volta e lá chegaram. E dizem também que quando lá chegaram, havia o animal com o qual o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, sentava, chamava-se Kaswa, era uma camela, sentou-se e já não quis se levantar. As pessoas tentaram levantá-la, e até disseram que a camela de repente ficou teimosa, não quer sair daqui, ao que o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, disse que não, ela não está teimosa, apenas o Senhor, ou seja, Allah, da mesma forma como parou os elefantes quando quiseram atacar há muitos anos atrás, quando ele nasceu Meca, da mesma forma Allah parou este animal. Em outras palavras, Allah não quer que ela vá mais para a frente. Foi aí que realmente eles chegaram. Portanto, Hudaybiyah, na realidade, é uma cidade. Hoje em dia esta cidade chama-se Shumaisi, portanto já é mais conhecida como Ash-Shumaisi. Fica a 20 km de Meca. Chamava-se Hudaybiyah na altura porque havia uma espécie de uma árvore. Aquela era uma zona muito deserta da Arábia, onde havia uma árvore que parecia corcunda. Se quem viste de longe, parecia um homem torto, virado como se fosse um corcunda. E ao lado havia um poço, e por essa razão chamava-se Hudaybiyah, porque a palavra Hadba significa corcunda. E dizem que naquele dia o poço estava seco. Então o profeta de Allah, mais uma vez, os milagres eram diários. Nós é que temos que estudar a vida do profeta, sallallahu alaihi wasallam. Vejam, ele chega até ao poço, pede para descerem, para buscar um bocadinho de água, e eles trazem um bocadinho balde, um balde de pouquíssima água. O profeta reza e molha a sua boca sagrada e atira a água para dentro, e a água começa realmente a crescer outra vez, e a água dá para todas aquelas 1400 pessoas. Este tipo de milagres eram diários. Alguns são virais e alguns realmente não foram contados, mas eram praticamente diários que o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, fazia, ou seja, a capacidade que ele tinha de rezar numa coisa e aquilo dava para toda a gente. E é aqui que o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, recebe notícias que Khalid já sabe que os muçulmanos têm o Hudaybiyah, e os Quraishitas agora enviam emissários para Hudaybiyah para falar com os muçulmanos, e aí o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, diz que eu estou pronto para aceitar qualquer negociação que vier. Allah nos trouxe até aqui, nos trouxe pelo sonho até chegarmos até aqui, a camela já parou aqui, nós estamos todos aqui parados. Isso aqui significa que Deus quer alguma coisa connosco, e então eu estou pronto para qualquer negociação, desde que evite efetivamente a guerra. E é aqui que eles passam a noite, e os Quraishitas vão lá ter, e é aqui que vai começar aquilo que nós chamamos as negociações, que finalmente irá chegar a um tratado. Inshallah, para a semana iremos falar sobre isso. Que Allah nos perdoe. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ta'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.